O texto dessa noite está no último livro da Bíblia, Apocalipse. E você pode deixar a tua Bíblia aberta aí, porque esse será o tema nesses minutos de reflexão. Eu quero iniciar com uma declaração para vocês. Não existe motivação sem esperança. A gente está no primeiro dia da semana, alguns já tiveram atividades hoje, mas a atividade mais intensa começa amanhã para muitos de nós. E o que motiva você a levantar cedo, alguns levantam de madrugada para fazer uma viagem para o trabalho, ou tem um desafio grande nessa semana no trabalho, ou mesmo na vida pessoal. O que motiva você? Aliás, o que significa a palavra motivação? Motiva a ação. O que leva você a fazer alguma coisa? Esperança. Se você não tem esperança, você não sente vontade de fazer uma coisa. Eu posso trabalhar o dia todo e à noite eu estudo para a minha faculdade porque eu quero conhecer mais, eu quero ter uma profissão, eu quero terminar a minha faculdade. Eu sou motivado a terminar a minha faculdade e dormir mais tarde, ter que estudar, às vezes em momentos difíceis, cansado, porque o que me motiva? A esperança de que eu vou terminar minha faculdade, quem sabe ter um emprego melhor ou ter uma colocação melhor profissional, a motivação. Eu pego o final de semana para ajustar algumas coisas da minha casa, uma reforma, eu quero que a minha casa melhore, eu tenho esperança que a minha casa vai ficar mais confortável. O que motiva às vezes eu ter que trabalhar da minha folga? A esperança de que eu vou ter um lugar melhor para morar. Eu economizo dinheiro porque eu estou motivado a ter uma estrutura melhor de vida. A esperança me leva à motivação, mas não existe motivação sem esperança. E a nossa esperança precisa ser renovada. E uma das coisas que mais impede a motivação e que nos tira a esperança ou nos dá falta de esperança é o medo. E é interessante que o medo é o primeiro sentimento que tomou conta do ser humano logo na entrada do pecado. Mas o que as pessoas fazem com relação ao medo? Como você lida com medo? Você já pensou sobre isso? Quem sabe você que está agora me ouvindo, tem um grande medo na sua vida que talvez esteja oculto no teu inconsciente, você não sabe disso, e com isso você traga reações para a sua vida. E mais, como você lida com a tua finitude? Quando você está diante de uma circunstância onde se sente limitado, criação de filhos, casamento, emprego, lidar com uma deficiência moral ou mesmo um problema, um vício, você se sente limitado e você se enche de medo. O medo é uma sensação em consequência da liberação de hormônios, como a adrenalina, que causam imediata aceleração dos batimentos cardíacos. Então, o medo, mesmo sendo visto pela maioria das pessoas como uma reação emocional, ele tem consequências físicas. É uma resposta do organismo a uma estimulação aversiva, física ou mental, cuja função é preparar o sujeito para uma possível luta ou fuga. E é do conhecimento da gente que o medo tem o seu lugar e nos protege de muitas coisas ruins. Mas o grande problema é quando nós convivemos com medo em excesso. E o medo nos tira a qualidade de vida. Medo de pessoas, fobia de pessoas, né? Medo de espaço com muitas pessoas, fobia social, agorafobia, e são sintomas que a psicologia, a psiquiatria trabalham, trazem um transtorno muito grave para a qualidade de vida das pessoas. Medo é uma sensação gerada a partir de situações de perigo ou de preocupação de que algo aconteça de forma contrária ao que estava previsto. E ele pode causar o estresse,
a ansiedade e sensações de luta ou fuga. Luta para enfrentar essas situações e fuga para ficar bem longe delas. Às vezes é necessário lutar, você enfrentar o teu medo. E às vezes é necessário recuar. Mas o problema é quando essa atitude de enfrentamento ou de fuga traz transtornos para nós emocionais, ou interfere em nossa qualidade de vida. Como que a gente lida com isso? Estresse, ansiedade, sensação de luta e fuga. Era mais ou menos isto que eu tinha como sintomas e opções durante a minha adolescência. Porque eu era cercado por um bairro violento, o lugar onde eu cresci e nasci. E ali naquele bairro havia algumas gangues de arruaceiros, e eles se reuniam para atacar os outros que não pertenciam ao grupo deles. E eu precisava sair da minha casa todos os dias para a escola, e às vezes para a igreja, para as atividades. E naquele tempo, a mãe não ia com o filho para a escola, eu ia sozinho. Caminhava 5 quadras e tinha que voltar. E depois de um tempo, eu tinha que levar minha irmã comigo e ainda tinha que proteger minha irmã. Com 8, 9 anos eu fazia isso. E 10 anos. E ficávamos marmanjões, às vezes, na esquina. E às vezes eu tive que correr. Algumas vezes eu consegui enfrentar, quando eu pude, né? Eram vários. Mas eu tinha um medo, eu carregava o medo comigo. Só que eu entendi que o meu relacionamento com Jesus, a minha fé, o meu cristianismo, naquela minha fase da vida não estava resolvendo as coisas, para mim, né? Então, quando eu entrei na minha adolescência, na pré-adolescência para a adolescência, eu me revoltei com Deus, me revoltei com a igreja, e eu já disse isso com os pastores, e eu achei que eu tinha, nessa questão de luta ou fuga, que algumas vezes eu tinha fugido, eu falei, eu estou cansado de fugir, eu vou lutar, mas fisicamente mesmo, eu vou enfrentar. E eu comecei a me associar num ambiente que eu entendi que ia resolver meu problema, longe de Deus. Era o meu jeito. E durante um bom tempo, esse símbolo foi o símbolo que priorizou minha vida. É um símbolo oriental. E eu entrei nesse ambiente e comecei a ser treinado por essas pessoas para lidar com violência. E a filosofia é, usa a violência com violência. Assim, no sentido de mostrar força. E lá eu passava dias, noites, e comecei a entender que eu estava conseguindo administrar a situação e ter o controle disso. E por aí vai, é um símbolo que tem esse nome, Wadokai. É um nome japonês. E quando entrava naquela academia, depois de um tempo ali, e recebendo títulos e reconhecimento, eu achei que eu estava no controle de tudo. E na ocasião, esse senhorzinho aí era minha referência. Nos conselhos e também nas decisões que eu tomava. A maneira como eu lidava com aquele medo. Eu achei que eu conseguiria lidar. Eu vou pegar meu óculos, está muito pequeno a letra aqui, mas é o professor Hironori. Ele morreu com 90 anos. Em 1982 ele morreu. Dentro da graduação dessa linha de técnicas aí de defesa, acima da faixa preta ele tinha 10 graus. No mundo não havia ninguém com conhecimento dele. Para mim era a referência. E eu achei que eu estava resolvendo meu problema de medo, do medo. Eu andava pelas ruas agora sem medo. Eu até ia em alguns lugares perigosos para treinar, para provocar os agressores lá. Para mostrar que eu sabia o que estava fazendo. E eu pensei, eu estou no controle. Você já teve esse tipo de experiência? E até deixou Deus de lado porque pensou, eu preciso tomar o controle e a solução para resolver o meu medo, a minha finitude vai ser essa, independente de Deus. E mesmo sentado num banco de uma igreja ou frequentando uma igreja, você talvez tenha feito isso,
Talvez não frequentado uma academia como eu frequentei, e uma coisa que eu aprendi nesses anos lá foi apanhar de japonês, nesses anos. E quando eu achava que eu estava no controle, numa noite em que eu fui defender uma moça de um assalto, os dois criminosos, que estavam os dois bem armados, um deles colocou uma arma na minha cabeça, engatilhou a arma, eu me lembro, eu olhei no tambor da arma, estava a munição, e eu vi quando ele puxou, girou o tambor assim, deu assim, câmera lenta, tudo aquilo. E uma das coisas que eu havia aprendido é nunca reaja quando alguém estiver armado, principalmente com faca, a menos que a tua vida esteja em risco a tua vida. E eu fiquei em silêncio, olhei para ele, não pisquei, ele disse, vai lá ficar com a menina, depois a gente larga a bolsa dela por aí. Aquele dia eu percebi que eu não estava no controle, que eu continuava finito e que eu continuava sem poder lidar com medo. Porque o medo é algo que marca o pecado, que é consequência do pecado. E nós não temos controle sobre o pecado. Por mais que a gente tenha conhecimento, experiência, por mais que nós tenhamos até força, não temos o poder sobre o pecado e as consequências do pecado. E foi a duras penas que eu entendi isso. E com muita luta, eu voltei para o meu Jesus. E por isso que eu estou aqui. Amém. Mas o que a palavra de Deus nos fala a respeito dessa realidade do medo, da angústia, do desespero e da finitude? Então vamos para Apocalipse, capítulo 5, versos 3 a 5. Para que a gente entenda onde deve estar o controle do nosso medo. Pode ficar com a Bíblia aberta, por favor. Verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Feche teus olhos por alguns segundos. A tua palavra está aberta, querido Pai. E nós precisamos entendê-la, nós precisamos da tua orientação. Ilumina nossa mente com o Espírito Santo e que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. João estava diante de uma situação impossível de ser resolvida. Ele não tinha como resolver a situação. Ele procurou alternativas como a gente faz quando está com medo, quando se sente finito, quando se sente encurralado, como diz, num beco sem saída. Só que João olhou para todos os lados e não viu solução. Não sabia como resolver o problema. E como você reage nessa hora, quando você é tomado pelo medo e pelo desespero, pela falta de esperança? Você se sente desmotivado, você perde a motivação, porque você não tem mais esperança, não tem como resolver esse problema. Ninguém pode abrir o livro. E o que João fez? Diz o texto que João chorou. E diz no seu relato que nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo dela, quer dizer, ninguém podia resolver o problema. Nem mesmo olhar para ele. E João declara o que ele fez, descreve o que ele fez, descreve o que ele fez, como um ser humano. Ele chorava, e ele diz aqui, chorava muito, porque ninguém podia resolver o problema. Você já fez isso? Você está fazendo isso agora? Nesse momento que você me assiste aqui, você tem o coração apertado, e olha para um lado, olha para o outro, não tem saída, não tem resposta, não tem solução. Está cansado de fugir, está cansado de tentar enfrentar o medo e perder a batalha? Bem-vindo ao time. Mas eu quero te apresentar o Cordeiro de Deus. Diz aqui o texto, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi.
Por que João usa esse termo, leão da tribo de Judá? Porque ele está falando sobre poder, ele está falando sobre capacidade. Jesus tem poder, e o poder de Jesus é infinito. Amém? Aleluia! Não existe pecado que não possa ser vencido em nome de Jesus. Não existe vida que não possa ser transformada em nome de Jesus. Não existe luta que não possa ser vencida em nome de Jesus. Clame, ore. E eu disse isso na quarta-feira. Clame, não reclame. Deus está ouvindo a tua voz nesse momento e a tua oração, como ouviu a oração de João. E porque ele disse raiz de Davi, um leão, poder, e raiz de Davi, por que João usa esses dois adjetivos, essas duas expressões para Jesus? Porque ele quis dizer, esse é aquele Jesus que viveu entre nós, que andou no meio da multidão, que enfrentou o calor, que enfrentou noites frias nos desertos da Judéia, que enfrentou multidões iradas, críticas, tentativas de perseguição, humilhação. Esse Jesus enfrentou medo também. Porque no Getsemane ele ora ao Pai e diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava com medo. Medo de ser separado do Pai pelo pecado da humanidade que ele carregava. Jesus entende o que é ter medo. Jesus entende que é estar diante de uma situação em que só Deus Todo-Poderoso poderá resolver. E ele, como ser humano aqui, estava sujeito a essa circunstância. Ele é, como Davi, como João diz, o leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso. Mas ele é também o Deus homem, que entende você porque viveu aqui. Que neste momento em que você fala com Ele, Ele sabe o que você está passando, porque Ele passou também por isso. As cruéis consequências deste mundo marcam o nosso rosto com lágrimas. E você e eu não somos diferentes. Quantas vezes eu saía da porta da minha casa, sem a minha mãe ver, sem meu pai saber, e andava pelas ruas às vezes com lágrimas, cansado de ser humilhado por pessoas más, que viviam ali naquele ambiente. Era a luta de um adolescente, de um menino, de 11 anos, 12 anos de idade, mas que em algum momento da sua vida entendeu que ele podia por si só, e não precisava de Deus, ele resolveria os seus problemas. E entendeu no momento difícil que não, mas ainda foi salvo pelo leão da tribo de Judá e foi resgatado. No livro Caminho a Cristo, na página 20, Ellen White escreveu o seguinte, inspirada por Deus: Cristo estabeleceu uma ponte sobre o abismo criado pelo pecado. Amém? Não havia esperança para o ser humano, aí sim nós estávamos sem esperança, mas Cristo Jesus estabeleceu essa ponte, de modo que os anjos podem manter a comunicação com a humanidade. E ela continua, Cristo faz a conexão entre o ser humano decaído, fraco e desamparado, e a fonte de poder infinito, o leão da tribo de Judá. Você entende isso? Neste momento, Jesus está intercedendo por você no santuário celestial. Ele é o sumo sacerdote, é o Cordeiro de Deus. E pode de maneira poderosa se manifestar na sua vida e livrar você do medo. Ele é a ponte e o pecado que nos trouxe o medo. E lembra que nós falamos aqui, a primeira frase do primeiro homem criado, Adão, quando Deus pergunta, por que vocês se esconderam? Ele disse o quê? Porque tivemos medo. E essa marca se arrasta através dos séculos, dos milênios. O livro Caminho a Cristo, na página 18, diz que o ser humano foi feito cativo de Satanás. Você sabe o que é ficar preso? Assim nós estamos. E assim teria permanecido para sempre,
se não fosse a intervenção especial de Deus. E qual foi a intervenção especial de Deus? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e inclusive com o ato de tirar o pecado, ele nos liberta do medo. Era propósito do tentador frustrar o plano divino da criação do ser humano e encher a terra de miséria e sofrimento. E é isso que Satanás tem feito. E tem trazido para as pessoas o medo e o desespero e a falta de motivação para viver e para fazer as coisas que precisam ser feitas. E diz o texto, ele atribuiria todos esses males a quem? A obra de Deus, ao criar a humanidade. Além de o anjo rebelde trazer todo esse sofrimento para a humanidade, ainda culparia Deus. Mas qual é a promessa para nós nessa noite, queridos? Vá comigo para o capítulo 7, por favor, de Apocalipse, o verso 17. Apocalipse, capítulo 7, e o versículo 17. Aonde está a promessa para nos libertar do medo, do desespero, das lágrimas? Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água vida, das fontes da água da vida. Fontes da água da vida, não fontes rotas, não águas poluídas e contaminadas como esse mundo tem oferecido para nós. Fontes da água da vida. Quem é que nos guiará? O Cordeiro. E sabe o que acontecerá nessa grande promessa que João declara? E Deus, o grande Senhor e Criador, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Você acredita nisso? Uma das coisas que eu gostava de fazer nas minhas férias, quando eu ia para o sítio do meu avô, era empinar pipa, soltar pandorga, como fala lá no sul. Tem outros nomes aí. Mas eu aprendi com meu tio, eu fazia aquelas pandorgas, aqueles papagaios, aquelas pipas grandes assim. Era um campo, um lugar aberto, lindo, muito espaço, não tinha fio de alta tensão, nada. E o meu tio separava linha de nylon usada para fechar os fardos de trigo que o meu avô tinha lá, aqueles sacos de trigo que eles costuravam. Era uma linha bem forte, eles separavam um rolo para mim, e ele fazia para mim a pipa, e eu ficava. E ele me ensinou, eu descobri que quanto mais, era muita linha, quanto mais longe ia, mais pesada ficava. E lá no vento, ela ia para um lado e ia para o outro, e ele me ensinou como controlar. Eu puxava para baixo, ela subia, quando ela estava muito longe ou muito alta, eu soltava, ela começava a descer, e eu gostava de puxar assim, ela subia de novo, controlava. E eu descobri algo muito importante. Se eu não tivesse uma linha muito forte, ela não ia aguentar, e se soltaria, e eu perderia. Sabe, queridos, Caminho a Cristo, na página 26, diz: somente por meio de Cristo podemos ter harmonia com Deus e com a santidade. Quando nós perdemos a ligação com Deus e não permitimos que Ele dirija a nossa vida, somos açoitados pelo vento e não temos um ponto de apoio seguro. Nós ficamos à deriva, ao léu, soltos, e o nosso destino, nosso fim, não é seguro. Permita que Deus dirija a sua vida. Fique ligado com o Senhor, com Jesus Cristo, porque aí você vai ter harmonia com Deus e com a santidade. Somente nele há esperança. Falo para alguém desesperado neste momento? Alguém desmotivado? Alguém cheio de medos? Ou só com medo, um grande medo que
que eu tinha lá na minha adolescência? Não procure recursos próprios. Não olhe para dentro de si. Não olhe para homens, não olhe para filosofias humanas. Olhe para o Cordeiro. Tem lágrimas nos olhos, como João? Chorava muito? O grande leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus, que venceu, pode te dar a liberdade do medo e da falta de esperança. Ainda há esperança. O Cordeiro vive e ele pode libertar você. Acredite nisso. Conjunto? Nós vamos ouvir uma mensagem de esperança agora, que fala sobre a realidade deste mundo e a promessa da volta de Jesus e de um novo lar, de uma nova vida, de um mundo melhor em Cristo Jesus. Escuta, pensa nisso e, como João, pegue na mão do grande leão da tribo de Judá.
Vamos ficar em pé. Você que está conosco, vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por nos conheceres como somos. E eu te agradeço de coração, porque lá naqueles anos, quando menino, tu me protegeste e tivesse misericórdia de mim, amor por mim, para me ensinar como me libertar desse medo. Não por minhas próprias atitudes ou alternativas, mas pelo leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado por cuidar de mim, Senhor, e me amar acima da minha compreensão e do meu mérito. Agora, Senhor, aqui está a tua filha que precisa ouvir essa promessa, que ela não precisa chorar, porque o leão da tribo de Judá levantou-se e tem poder para libertá-la do medo, da ansiedade, da inquietude, das vãs filosofias que têm cercado a gente e têm trazido mais confusão do que solução. Tu tens poder para erguer esse teu filho que nem forças mais tem, porque perdeu a esperança ou motivação, uma vontade de viver. Alguém que pensa até de deixar de viver, de existir, de lutar pela vida. Toca nesse teu filho agora, em nome de Jesus, Senhor. Toca com poder, como tocaste em João e tantos outros filhos e filhas massacrados pelo medo. Nos dá a tua paz e a certeza de que a tua promessa é verdadeira. Tu és um Deus de poder, mas um Deus de amor e de misericórdia, que está de braços abertos para nos acolher e nos oferece a tua ajuda, o teu amor. Em nome de Jesus. Amém.